Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na nossa conferência online de ansiedade. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, você já deve me conhecer com certeza, né? Então, a gente vai trabalhar hoje mais uma aula aqui, mais uma ativação no módulo controle. Tu já sabe que o módulo controle é esse módulo em que eu ensino, que eu trabalho técnicas de enfrentamento de ansiedade, né? Então, a gente tem uma enormidade de técnicas de administração e de controle de ansiedade. E nesse módulo é um módulo específico em que eu trabalho isso. Então, hoje, essa é a nossa aula de número 22, certo? Então, 22 aulas que a gente já tem, e essa é a nossa aula número 7 deste módulo controle. Então, já não esquece, né? Não esquece aí de você avaliar, de você comentar, de você mandar suas dúvidas e seus depoimentos aqui no espaço da nossa aula. Aqui embaixo, aqui do lado, tem um espaçozinho aí para você avaliar, comentar, interagir, mandar suas dúvidas acerca daquilo que a gente está trabalhando hoje, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre o quê? Hoje nós vamos falar sobre uma estratégia chamada Acalme-se, que é uma técnica de enfrentamento de ansiedade que é muito conhecida, é uma técnica clássica de enfrentamento, de administração de ansiedade e que às vezes as pessoas não conhecem. Aqui no meu perfil no Instagram, na verdade, tem o quê? A gente tem um destaquezinho chamado Acalme-se. E lá tem os pontos dessa técnica Acalme-se, que já ajudou muita gente. Eu recebo muito feedback, né, de gente que, opa, Otton, quando eu sinto ansiedade, quando eu tô começando aqui a ter uma ansiedade um pouquinho mais elevada, então eu vou lá pro teu perfil, lá no Instagram, acesso o destaque e leio o Acalme-se. Eu vou lendo, vou repetindo, né, vou fazendo, vou praticando a técnica e me ajuda demais. Então, eu resolvi trazer a técnica do Acalme-se para a nossa conferência online aqui de ansiedade, né? Hoje eu vou te dar um panorama geral do que a técnica é, eu vou te apresentar, vou falar direitinho, vou explicar direitinho o que a técnica é, do que se trata essa técnica. E a partir da próxima semana, então, a gente vai iniciar uma série chamada Acalme-se, que vai ser a explicação mais detalhada, mais aperfeiçoada, mais trabalhada, mais aprofundada de cada uma das etapas dessa técnica, tá bom? Então, a ideia é você ter uma ferramenta gigantesca de enfrentamento, de administração e de controle da tua ansiedade. Essa técnica é uma técnica comprovada cientificamente. Ah, e ela é uma estratégia que ela foi adaptada à realidade brasileira por quem? Né? Por um psicólogo chamado Bernard Ranger. Né? E ele faz o quê? Ele objetiva ajudar, auxiliar os pacientes a lidar justamente com esses sintomas de ansiedade. Então, quem tem muita ansiedade, quem tem síndrome do pânico, quem tem ataque de pânico, então esta técnica, essa estratégia ajuda no movimento de administração desses ataques de pânico, desses ataques de ansiedade. Então, como é que é a técnica? Você está vendo aí o nome dela, que é Acalme-se, né? Tá tudo em caixa alta. E o que que significa isso? Significa que cada letra dessa daí, a gente chama isso de acrônimo, né? Cada letra dessa daí significa alguma coisa. E a gente junta essas letras e a gente tem uma palavra conhecida no nosso idioma. Então, isso é o que a gente chama em língua portuguesa de acrônimo. Então, cada letra dessa significa uma estratégia que vai te ajudar, que vai corresponder a um passo para você chegar a um estado de menor ansiedade e de alívio de sintomas. Tá bom? Então, esta é a ideia da técnica Acalme-se. Então, cada letra representa uma estratégia, cada letra representa um passo para você chegar e diminuir aí o teu sintoma de ansiedade, diminuir o sintoma de uma crise de pânico. Então você consegue fazer esse movimento executando cada um desses passos. Então a gente vai falar sobre cada uma dessas letras e a gente vai explicar como é que funciona, né, cada uma dessas letras e como isso interfere nos teus passos aí para poder diminuir, para poder promover esse alívio de ansiedade, ok? Então, a primeira letra que aparece aí na técnica Acalme-se é a letra A. A de amor, né, como já dizia a Xuxa. Como já dizia a Xuxa, não, não é A de amor, nem B de baixinho, nem C de coração. Né? Não, e as outras letras eu esqueci, né? Mas o A, o primeiro A, é de aceite a sua ansiedade. Certo? Então, isso daqui é o primeiro passo, né? Aceitar a ansiedade. E normalmente, quando a gente fala de ansiedade, as pessoas tendem, né? Tendem, principalmente quem não faz terapia, principalmente quem não conhece do assunto. Então, quando tem uma primeira crise de ansiedade,
a pessoa tende a rejeitar a ansiedade. Tá bom? Então, lógico, né? Uma sensação estranha que parece ali que eu vou morrer, né? Tô desesperado, então parece que eu vou morrer. Então a minha tendência vai ser o quê? Rejeitar o diabo da ansiedade. Cara, eu vou rejeitar, vou afastar esse negócio aqui porque me gera uma sensação de mal-estar, parece que eu vou morrer, parece que eu vou faltar o ar, parece que eu vou infartar, parece que eu vou ter um mal súbito. Então, por conta dessa sensação ruim, então eu vou ter a tendência a rejeitar, né? Então eu vou jogar, eu vou lançar fora esse negócio porque eu não vou abraçar essa sensação que é extremamente ruim. Então a primeira letra da estratégia do Acalme-se diz justamente o contrário. Ela está sinalizando: aceite a sua ansiedade. A gente tem um princípio em psicologia que diz que quanto mais eu rejeito algo, quanto mais eu quero afastar, eu quero negar algo emocionalmente falando, mais esse negócio vai me perturbar, mais esse negócio vai me perseguir. Então a gente tem meio que um efeito contrário, né? A gente tem ali um efeito contrário, que é quanto mais eu nego algo emocionalmente falando, mais aquilo tem a tendência a permanecer e a se manter em mim. Então o primeiro passo é aceitar. Então concorde, né? Aceite em receber a ansiedade, aceite em receber aquilo, as sensações que você está vivenciando ali no momento, por mais que sejam difíceis, né? Por mais que gerem incômodo, por mais que sejam ali sensações de repente de morte, né? Por mais que assuste, certo? Então substitua o medo pela aceitação. Tá bom? Então não lute contra as sensações. Então isso daqui é muito comum. Eu tô começando a sentir um pouquinho mais de ansiedade, o coração de repente está começando a ficar um pouquinho mais acelerado, aí eu começo a rejeitar aquilo, né? Vou começar a lutar. Não, eu não posso ter o coração acelerado, eu não posso sentir falta de ar, eu não posso ficar assim, eu não posso ficar assado. Isso gera um prejuízo a mais, né? Isso não vai trazer benefício algum, pelo contrário, só vai dificultar a tua lida com a própria ansiedade. Tá bom? Então substitua o medo por aceitação. Então a primeira letra, o primeiro passo da estratégia do Acalme-se é você aceitar a tua ansiedade. Então substitui esse medo aí, né? Não substitui esse medo, substitui a negação pela aceitação. Tá bom? Porque quando você resiste, quando você nega uma crise de ansiedade, o que acontece? É aquilo de você promover o efeito contrário. Então, quanto mais você nega, mais você prolonga e intensifica o seu desconforto. E intensifica a sua crise de ansiedade. Então, toda vez que a gente nega um sintoma psicológico, toda vez que a gente rejeita um sintoma psicológico que está sendo presente, a gente prolonga, a gente mantém esse sintoma, esse efeito, essa sensação, certo? Então, em vez de você negar a sua ansiedade, você vai para a primeira letra aqui da estratégia do Acalme-se e você vai aceitar a sua ansiedade. Isso daqui é o primeiro passo da estratégia do Acalme-se. Né? Acaba sofrendo mais. Então, nega, né? Acaba sofrendo muito mais. Então, o segundo, né? Segundo passo, a segunda letra para a gente continuar aqui na nossa estratégia do Acalme-se é a letra C. C de coração? Não. C de contemplar as coisas à sua volta. Tá bom? Então, uma coisa que acontece demais, né? Quando a pessoa está sofrendo ali uma crise de ansiedade é a seguinte: a pessoa se volta para o seu interno, para as suas sensações, para aquilo que está acontecendo no corpo dela e, entre aspas, na mente dela. Então ela vai se voltar ali, ela vai começar a ficar hipervigilante, ela vai começar a ficar hiperatuante, né, com a sua atenção dentro, né? Então eu vou começar a vigiar a minha pulsação, eu vou começar a vigiar o meu coração, os meus batimentos, eu vou começar a vigiar a minha respiração, né? Eu vou estar mais atenta, eu vou estar mais atento aos meus próprios pensamentos. Então a atenção se volta para o interior, para o mundo interno da pessoa. E a realidade é esquecida, você se esquece completamente da realidade, você se esquece daquilo que está acontecendo fora, porque a tua atenção está voltada para o interior, para o interno. Tá bom? Então evite. C é de contemplar as coisas, a nossa segunda letra é de contemplar as coisas à sua volta. Então evite ficar olhando para dentro de você, para o que você está sentindo, e comece a olhar para fora. Comece a olhar para fora.
descreva para si o que você observa no exterior. Isso ajuda por demais, né, no processo de crise de ansiedade. Tá bom? Então aqui na minha frente eu estou sentado aqui e tem aqui a minha janela. Hoje aqui em São Luís está fazendo sol, né? Então a gente está com o tempo aberto. Nos últimos dias a gente estava com o tempo constantemente nublado. Então, se de repente eu estou sentindo uma ansiedade, uma crise de ansiedade, em vez de eu ficar vigiando os meus pensamentos, vigiando as minhas sensações internas, então eu posso fazer o quê? Eu posso contemplar aqui, né? Eu posso olhar as coisas ao meu redor e eu posso começar a descrever. Cara, eu estou vendo aqui um céu azul, aberto, maravilhoso, claro, né? Então eu vou começar a descrever esse céu, vou começar a contemplar esse céu. E eu vou me separar dessa minha experiência interior, dessa minha experiência interna que muitas vezes vai me gerar essa ansiedade, que muitas vezes vai aumentar a minha ansiedade. Certo? Então, observar e descrever o que está fora ajuda a me afastar, né, daquela minha observação, às vezes até compulsiva, que é a minha observação interna, né, que é a minha observação interna. Então eu vou e me jogo e me lanço para poder escrever aquilo que está fora. Estou sentado aqui numa poltrona, né, e a minha poltrona ela tem uma textura. Certo? Ela me acolhe de uma tal forma que muitas vezes a gente consegue escrever isso. Quando eu tiver ali de uma ansiedade, uma ansiedade. Então, eu tô sentado aqui na minha poltrona, como é que ela tá me acolhendo? Ela tá me acolhendo de uma maneira mais rígida. Certo? Ela tá me acolhendo de uma maneira mais dura. Não é uma poltrona de madeira, é uma cadeira clássica de madeira ali que imprime uma rigidez nas minhas nádegas, ou ela me acolhe de uma maneira mais macia, ou é mais ou menos, né? Essa daqui não é tão rígida, mas ela não é tão macia, mas ela me proporciona um ótimo acolhimento, né? Então eu tô sentado aqui, não tô sentindo nenhum desconforto. Certo? Então ela tem uma textura, então eu passo as minhas mãos aqui e ela tem um tecido. Ela é um azul Tiffany, certo? Então ela é um azul Tiffany. Tô parecendo assim quase uma mulher, né? Quase um gay aqui falando azul Tiffany, né? Então ela é um azul Tiffany. Então o que acontece? Ela tem uma textura e ela não é lisa. Ela não é muito porosa, certo? Ela tem aqui uma textura em que eu consigo tocar, em que eu consigo descrever. Se eu deslizo as minhas mãos sobre ela, estou sentindo. Então, esse tipo de estimulação sensorial vai te ajudar e muito nesse processo de você se retirar do mundo interno e se colocar no mundo externo e conseguir se distanciar e conseguir se separar dessa experiência interna, e você consegue se ligar nos acontecimentos externos e dessa forma você vai se sentir melhor. Tá bom? Então, a segunda estratégia, o segundo passo da técnica Calm-se é contemple as coisas ao seu redor, à sua volta. A terceira letra vai ser a seguinte, vai ser o segundo A, certo? Então a terceira letra vai ser haja com ansiedade. Haja com ansiedade não, perdão. Haja com a sua ansiedade. Certo? Então aqui a ideia da terceira letra vai ser o seguinte, vai ser você conseguir agir, vai ser você conseguir se posicionar, certo? Como se não tivesse ansioso. Isto é, funcione com as suas sensações de ansiedade, angústia. Diminua o ritmo. Porque o que acontece quando a pessoa se sente ansiosa, quando a pessoa está ali passando por uma crise ansiosa? Ela fica desesperada e ela interrompe tudo que ela está fazendo e foge. E para. A ideia é se recolher. Eu vou me recolher, eu vou para o meu local seguro, eu vou parar as minhas atividades, eu vou interromper a minha vida por conta da crise de ansiedade. Né? Então isso é muito comum de a gente ouvir. Então eu estava no busão, de repente eu comecei a sentir ansiedade, eu desci do busão porque eu não aguentei, né? Fugi. Então cada vez que a gente foge, você só aumenta a ansiedade. Então haja com a sua ansiedade, ou seja, mantenha as suas tarefas, mantenha a sua rotina,
mesmo com a ansiedade presente. Então isso daqui é muito importante, tá? Ainda que você diminua o ritmo, tá bom? Ainda que você diminua o ritmo, ainda que você diminua a velocidade com que você faz as coisas, mantenha-se ativo, tá bom? Mantenha-se ativo, para poder o teu psicológico, o teu emocional entender que, opa, mesmo com a ansiedade presente, eu consigo ter vida. Mesmo com a ansiedade presente, eu consigo funcionar, eu consigo ser funcional. E o que geralmente acontece quando uma pessoa sente crise de ansiedade? Ela vai se fechando e ela vai perdendo a vida, né? Então, o ansioso é, entre aspas, de modo grosseiro e selvagem, o ansioso é um morto-vivo, porque ele restringe a sua vida existencial. Ele restringe o seu gap de possibilidades, porque ele teme sentir ansiedade, né? Então ele vai evitando de fazer coisas. Então antes ele trabalhava, ele não trabalha mais. Então antes ele se relacionava com outras pessoas, agora ele não se relaciona mais. Antes ele saía, agora ele não sai mais. Porque quando ele está com a crise de ansiedade, ele paralisa a sua vida. Então a terceira estratégia, a terceira letra da técnica do Acalme-se é esta: haja com a sua ansiedade. Então ainda que você diminua o ritmo, você deve manter-se ativo, você deve fazer, continuar fazendo ali as coisas que você faz, para poder você não se restringir existencialmente, e isso vai gerar um prejuízo maior para você daqui a pouco. E aí a gente tem a próxima estratégia, o próximo passo, que é a letra L. Então, continuando a nossa técnica do Acalme-se, a gente tem a letra L. E o que é a letra L? L de libere o ar de seus pulmões, tá bom? Libere o ar de seus pulmões. Então, se eu falar o seguinte para você, respire. Respire neste exato momento. Respire. Respira aí. Bora aqui, presta atenção na nossa respiração. Respire. O que é que você vai fazer? Você vai, ó, o primeiro impulso, o primeiro comportamento que a gente tem é de inspirar, né? Então quando eu falo assim, respire, o primeiro impulso, o primeiro comportamento, a primeira ideia que vem à cabeça é encher os pulmões, né? Então a primeira coisa que vem, certo? Só que respirar mesmo, diz de jogar para fora o ar. Não necessariamente de inspirar, mas de expirar, certo? Então isso daqui é um princípio básico, é uma técnica básica para a gente conseguir se acalmar. Então geralmente a gente tem uma maior dificuldade de... a gente inspira logo, quando na verdade a gente deve aprender a jogar para fora. Como que se a gente dissesse simbolicamente, cara, eu vou retirar tudo aquilo que está me preocupando. Eu vou retirar, eu vou colocar para fora todo aquele mal-estar. Então, em vez de eu inspirar de maneira já automática, quando a gente fala de respiração, então eu vou me atentar mais àquilo que eu estou expelindo, mais àquilo que eu estou tirando de mim, tirando de dentro. Então, a letra L da técnica Acalme-se diz libere o ar dos seus pulmões, né? Então, respire calmamente, né? Calmamente, né? E aí esse calmamente não é respirar mais devagar, tá bom? É encontrar o teu ritmo natural de respiração. Então, às vezes a gente diz assim, respira calmo, então respira mais devagar, porque a ansiedade ela vai te dar uma acelerada. Mas respirar devagar não é respirar mais calmo, respirar aquém do teu ritmo natural. Não, é respirar naturalmente, como se você estivesse em estado de humor equilibrado de boa. Então, como é que você respira naturalmente? Qual é o seu ritmo natural de respiração? É este ritmo que você tem que encontrar, porque senão você vai querer respirar aquém, né, do que é o teu ritmo natural, e isso vai mais te prejudicar do que ajudar. Porque naturalmente tu não respira assim. Não. Naturalmente tu respira como? Então esse é o teu ritmo natural. Você precisa descobrir o teu ritmo natural de respiração, para caso você tenha uma crise de ansiedade, você conseguir retomar esse teu ritmo natural de
respiração. E aí aqui a gente pode fazer o quê? A gente pode aperfeiçoar uma técnica de respiração diafragmática. Então você respira e vai para o diafragma. A técnica diz, libere o ar dos seus pulmões, mas a gente pode tentar contemplar aqui, né, a respiração correta, que seria, o que deveria ser, uma respiração diafragmática. Né? Então respirar com o diafragma em vez de respirar com os pulmões. Certo? Então faça o ar ir para o abdômen, tá bom? Faça o ar ir para o abdômen em vez de ir para os pulmões. Então, a quarta letra aqui, o quarto passo da nossa estratégia do Acalme-se é libere o ar dos seus pulmões. Tá bom? Libere o ar dos seus pulmões. E aí a gente vai para a próxima letra, né? Próxima estratégia, próximo passo da técnica Acalme-se é M. Certo? Então, M significa o quê? Significa mantenha os passos anteriores. Então, repita cada passo anterior, né? Repita cada passo anterior. E quais foram os passos anteriores? Aceite a ansiedade, contemple as coisas ao seu redor, certo? Haja com a sua ansiedade e libere o ar dos seus pulmões. Então, quando chegar na letra M, então você vai repetir os passos anteriores, os passos já feitos. Tá bom? Então aí você vai revisitar. Cara, eu estou continuando a aceitar a minha ansiedade, né? Eu estou contemplando ainda as coisas ao meu redor. Eu estou conseguindo agir com a minha ansiedade, mantendo um ritmo aqui funcional, mesmo com a ansiedade presente. Eu estou focando na minha respiração, eu estou conseguindo manter o meu ritmo respiratório, o meu ritmo natural de respiração. Então, beleza. Então eu vou fazendo esse movimento de revisão, de manter esses passos anteriores. E nessa manutenção, a tendência é que essa crise de ansiedade, ela comece a dar uma estabilizada. Ela vai começar a diminuir os seus efeitos ansiosos em você. Tá bom? Porque o que acontece? Quando a gente tem uma crise de ansiedade, então dispara, né, o nosso sistema nervoso simpático, então é um mecanismo de luta e fuga, então ele ativa. Né? Então a gente tem esse mecanismo que ele ativa e ele joga uma descarga de adrenalina, de noradrenalina, e aí isso gera a crise de ansiedade, fisiologicamente falando. Só que para ele emitir, vamos dizer assim, a vacina, que é o que a gente chama de parasimpático, então para ele emitir esse antídoto, tem um delay. Né? E como é que esse delay é ativado? Né? Quando que ele é ativado? Quando ele percebe que não tem ameaça. Né? Então, quando não tem ameaça. Então, quando eu tiro os pensamentos do meu mundo interno, quando eu não acho que a minha ansiedade é uma ameaça, né? Quando eu continuo a fazer aquilo que eu estava fazendo, quando eu continuo a ter a minha vida, então ele vai entendendo que, opa, então não tem uma ameaça aqui. Então agora eu vou liberar o antídoto. Então agora eu vou acalmar, estabelecer o equilíbrio fisiológico novamente, e aí os efeitos da crise de ansiedade vai aliviando, vai passando. Então a letra M é mantenha os passos anteriores. A gente vai para a próxima letra, letra E. A gente diz aqui no Maranhão letra E, né, como se fosse acentuada, mas no restante do país é letra E, né? Então, na letra E, a gente tem examine os seus pensamentos. Então, aí está na hora de você fazer uma revisão, tá bom? Racionalmente sobre os teus pensamentos. Então, entender se tem algum pensamento disfuncional, entender se tem algum pensamento acelerado, certo? Entender em que você está acreditando ali no momento daquela crise. Então, geralmente as pessoas que têm crise de ansiedade muito forte, então elas têm uma sensação de desamparo, sensação de que de repente vão morrer, né? A sensação de que vão passar mal, o medo, o vergonha, o frustração, né? A sensação de abandono. Então aí tem alguns pensamentos que surgem, que emergem dessa experiência ansiosa. Então, na letra E dessa estratégia do Acalme-se, na primeira letra E dessa estratégia do Acalme-se, então a gente tem o quê? Um exame de pensamentos. Então, o que você está pensando é verdade? Será se há outras, se existem outras maneiras de você compreender aquilo que está acontecendo, de você entender aquilo que está acontecendo?
tá bom? Então aí são estratégias, são perguntas que você consegue desenvolver, que você consegue fazer a si, para que você possa lidar de uma maneira diferente com aquilo que você está sentindo e principalmente com aquilo que você está pensando. Né? Então, lembre-se sempre, né? Estar ansioso realmente é desagradável. A sensação é de morte, a sensação é de que você vai morrer. Tá bom? Mas vai passar. A gente não tem histórico na literatura de que alguém morreu de ansiedade, né? Tive uma crise de ansiedade e morri. Não. A gente não tem isso na literatura. Porque a ansiedade, ela tem o fim último de te proteger. Então a primeira letra I, a letra I na nossa estratégia do Acalme-se é examine seus pensamentos. A gente vai para a letra S, estamos acabando, né, aqui na nossa estratégia do Acalme-se. Na letra S, o que que acontece? A letra S é de sorria. Você conseguiu. Certo? Sorria. Você conseguiu. Então, quando a gente chegar na letra S, então aí a ansiedade ela já está sendo administrada de maneira mais consciente, né, de maneira mais aceita, e aí os sintomas de ansiedade eles tendem a ser diminuídos, eles tendem a ser bem pequenininhos, minimizados. E você já está ali conseguindo fluir, você já está conseguindo agir ali no teu dia de maneira mais tranquila. Certo? Então aí sorria. E é aqui no Sorria uma consciência muito importante de que você superou, de que você passou, de que você conseguiu lidar e enfrentar essa crise de ansiedade que às vezes parece que não tem jeito. Muita gente diz assim, eu não consigo controlar, eu não consigo administrar. Então esse Sorria aí é muito disso, muito de você ativar, muito de você resgatar, muito de você se conscientizar desse recurso interno que você tem para poder lidar, para poder administrar, para poder enfrentar a ansiedade. Tá bom? Então muitas pessoas às vezes não têm esse tipo de consciência, né? Ou as fogem, as escapam esse tipo de consciência de que, cara, é uma sensação ruim, então eu nunca vou conseguir controlar, eu nunca vou conseguir administrar a ansiedade, né? Mas você seguindo esses passos do Acalme-se, então você vai perceber que você vai conseguir administrar muito bem uma crise de ansiedade. E aí esse recurso você precisa guardar, isso é teu, isso ninguém te dá e ninguém vai retirar. É um recurso que é teu, que está aí e tu pode aplicar daqui para frente. E o último E, a última letra, portanto, né, da nossa técnica Acalme-se é o que? Espere o futuro com aceitação. Então, muita gente entra, às vezes, num ciclo de ansiedade, né, de frustração. Entra num ciclo de ansiedade antecipatória. E muita gente entra numa expectativa de eu tive uma vez uma crise de ansiedade e nunca mais vou ter. E aí, se a crise aparece novamente, então ela se sente frustrada. Certo? Então isso daqui é muito comum. Quando é que isso vai passar? Esse negócio não passa. Essa crise de novo. E quando é que eu ficar boa? Isso daqui é uma doença, né? Isso daqui é uma coisa ruim. Então a pessoa, ela fica, ela gera uma expectativa de que a ansiedade não vai mais aparecer e quando aparece, ela se sente frustrada. Tá bom? Ela se sente frustrada. Então, a última letra, a última estratégia aqui da nossa técnica do Acalme-se é esperar o futuro com aceitação. Então, espere o futuro com aceitação. Né? Então, evite assim, algo fantasioso, algo real, de que você nunca mais vai sentir ansiedade. Aí aqui a gente entra numa outra polêmica que é ansiedade tem cura, ansiedade não tem cura. Né? E muita gente fica na expectativa de se ansiedade tem cura, então nunca mais eu vou sentir ansiedade. Agora, se não tem cura, então eu vou sentir ansiedade para todo sempre. Mas a verdade é que a ansiedade é um elemento ontológico, a ansiedade faz parte da vida. O que acontece é que quando você tem uma crise de ansiedade mais forte, você muda a relação com ela. Você começa a enxergá-la como se fosse uma ameaça, como se fosse um inimigo. E isso gera um mal-estar. Porque toda vez que ela aparecer novamente, então você vai estar sinalizando que eu vou estar enfrentando um inimigo. Eu vou estar enfrentando uma ameaça.
E eu não quero. Então, o que acontece? É uma mudança de relação. Então, aí vem a expectativa de que nunca mais eu quero sentir ansiedade novamente. E aí, quando sentir, por quê? Vai sentir, né? Porque a vida, a ansiedade faz parte da vida. Então, tiver uma situação importante, tiver uma situação em que você não estava esperando, tiver uma situação em que você está ali com muita expectativa, então é até natural que a ansiedade apareça. Né? Então, se quando tiver esse tipo de situação, né, e você tiver ali na expectativa de que nunca mais vai sentir ansiedade, na hora que a ansiedade aparecer, você vai se frustrar. Então, a última letra, a última estratégia, o último passo dessa nossa técnica do acalme-se é: espere o futuro com aceitação. Tá bom? Então, aguarda com aceitação. Leva numa boa. E se aparecer de novo ansiedade, você já tem um recurso. Você já sabe lidar com a crise de ansiedade. Aí você muda a perspectiva, aí você muda a cabeça, aí você muda aquilo que você estava, a tua relação com a ansiedade. De antes, né, ela ser um inimigo, agora você começa a ver ali, no máximo, como um amigo chato que você tem que suportar quando ele vai na tua casa e vai te visitar. Né? Aí a gente vai ajustando a relação com a ansiedade. Tá bom? Então, quando você fizer isso, quando você seguir esses passos, então aí você vai ter muito mais possibilidades de lidar, de administrar e de controlar a tua ansiedade. Lembrando, recapitulando, tá bom? Então, esta foi a técnica do acalme-se, e aí cada letra dessa significa um passo, uma estratégia para você minimizar os sintomas de ansiedade. Certo? Então siga esses passos, siga cada uma dessas letras que você vai conseguir, você vai obter sucesso na administração e no controle da tua ansiedade. Ok? Beleza?